Nosso convidado é o nosso comentarista de saúde, Dr. Feres Shadat Neto, neurocirurgião, que nessa noite vai tratar de esclerose múltipla. Dr. Feres, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Dalcides, muito obrigado mais uma vez. Vou já começar mostrando aqui minha ignorância. Quando alguém fala esclerose múltipla, eu não sei bem do que se trata. Alguma dificuldade de locomoção? É a única ideia que eu tenho na cabeça. O que é? Então, a esclerose múltipla, primeiro, é uma doença crônica, progressiva. Crônica por muito sempre. tempo. Não, muitas vezes não para sempre. A esclerose múltipla, sim, que é para sempre. Você pode falar, eu tenho uma dor crônica há muito tempo, mas ela pode ser interrompida. Mas a esclerose múltipla, por que múltipla? Esclerose porque, eu vou te explicar mais para frente, mas é uma doença autoimune, crônica, que vai decorrer durante todo o tempo de vida de um paciente, que ataca como? O que nós temos? Para as pessoas entenderem, por exemplo, pega o meu braço aqui. Minha mão, eu tenho os dedos, a minha mão e o meu antebraço. Isso aqui seria um neurônio. Então aqui seriam os dendritos, o corpo celular e um axônio que se chama. Só que para funcionar, para eu ter uma corrente elétrica, por exemplo, eu preciso encapar esse axônio, um chamado bainha de mielina. A mesma coisa as luzes aqui. Para você ter uma velocidade de condução elétrica, você precisa encapar o fio, senão a velocidade passa a ser baixa e você não consegue a eliminação. Então o que você faz? Você encapa. O que acontece na esclerose múltipla? Você tem surtos de lesão nesse encapamento. Então você desencapa o axônio. Fica dando curto-circuito o negócio. Desencapando o axônio, a velocidade de condução passa a ser baixa. Ele começa a perder aquela função. Múltipla por quê? Você pode perder movimento, você pode perder visão, você pode perder sensibilidade. Por isso se chama esclerose múltipla. Não é à toa que ele é o nosso comentarista de saúde. Fala coisas difíceis de uma forma simples, fácil. Doutor, mas qual que é a causa? Isso começa a acontecer num determinado momento, com pessoas de mais idade. Geralmente vai dos 20 aos 40, 50 anos. Pode acontecer com indivíduos mais jovens e mais raro no idoso. E é uma doença autoimune. Em algum momento da vida se revela. Uma doença que o próprio sistema imunológico do indivíduo começa a atacar a bainha de mielina. Eu não gosto dessa história de doença autoimune porque a gente nunca sabe de onde vem. A gente sabe de onde vem a causa? Não sabe. Boa parte não sabe. Sabe-se que é mais frequente em mulheres. Na esclerose múltipla, você tem 75% dos pacientes são mulheres. As doenças autoimunes estão mais associadas a mulheres, mas ainda não se sabe a causa. É verdade que os sintomas aparecem, depois tem um período em que tem assim uma diminuição e depois uma intensidade? Isso. Aí você tem formas de esclerose múltiplas. Mas a forma mais comum é o indivíduo que apresenta um sintoma, por exemplo, ele tem uma perda visual. Essa perda visual abrupta pode ser o quê? Um AVC, ou muitas vezes pode ser uma esclerose múltipla. Só que depois de 1, 2, 3 dias, 4, 5, pode melhorar novamente. Ou muitas vezes, nos casos mais crônicos, demora em torno de 10 a 15 dias. Mas é uma doença, perde a visão, melhora a visão. Perde a visão, melhora a visão. Perde um movimento do braço ou começa a ter uma dificuldade em movimentar os dedos, melhora. E aí vai progressivamente. A gente conversou com alguém aqui no programa recentemente e estava falando da influência da vitamina D. Vitamina D tem alguma influência em relação à esclerose? Não, a vitamina D ela tem influência na bainha de mielina, na formação, que é esse encapamento. Ajuda a melhor formar, mas ali você tem uma destruição. Então você tenta formar, mas é destruído. Então não tem influência. Nesse momento não tem nenhum estudo falando que a vitamina D melhora a esclerose múltipla. Esclerose múltipla. Foi detectado. Ele está aí com seus 45, 50 anos. Ele continua trabalhando normalmente, levando a vida normalmente, ou ele vai ter que já começar a pensar numa aposentadoria por invalidez? De que forma se trabalha isso? Primeira coisa, como ele tem uma doença crônica, ele precisa ser inserido no mercado de trabalho. Por quê? Porque vem alteração psicológica.
Entendi. Então, se ele fica em casa, ele se sente inválido, pensa todo dia, eu vou morrer desse problema. E, na realidade, a esclerose múltipla são surtos, que podem levar muitos anos para você ter uma sequela definitiva. Entendi. Então, se ele não tem sequelas, o trabalho é normal, atividade física normal, faz sua vida normal, como se não estivesse doente. Agora, se ele apresenta uma sequela, um déficit visual, aí você começa a restringir, diminui, não dirija, procura evitar subir ou descer escada, ficar em sacada de prédio. Então, aí você vai levando de acordo com a deficiência do paciente. Tem alguma medida que a gente pode sugerir ao nosso telespectador que está em casa, se ele está percebendo ou foi detectado alguns primeiros sinais, alguma coisa que possa empurrar um pouco mais para frente isso? Sempre aquele negócio, como que é o diagnóstico da esclerose múltipla? O indivíduo, porque é difícil se fazer o diagnóstico, porque ele se dá como sintomas de outras doenças. Por exemplo, a perda visual, mais frequentemente você se associa com uma alteração visual, vai a um oftalmologista, só que o oftalmologista ele desconhece a doença. Sim. Então ele leva o paciente a 6 meses, 2 anos. Muitas vezes procura um clínico geral, se associa a um AVC. Ou um próprio neurologista ou neurocirurgião que trata num primeiro momento como um AVC. Aí também entra o recurso, o exame clínico e uma ressonância magnética. A gente tem questões, perguntas que foram deixadas pelas redes sociais. Luiz Henrique Casoni, vamos lá. Dalcides, a gente tem aqui a participação da Judite de Caldas Novas, Goiás. Ela escreveu para a gente através do redevida.com.br/tribuna e está perguntando se a esclerose é hereditária e se tem como evitar aí a progressão da doença. A esclerose não é hereditária. Tem uma associação em torno de 3 a 5% de um pai ou uma mãe tem esclerose e o filho possa ter uma chance. Então a porcentagem é muito baixa. Como você pode prevenir a doença? Prevenir não tem jeito. Ela vai se manifestar em algum momento da vida. Não tem como prevenir a esclerose múltipla. Okay. Tem como tratar o surto da esclerose múltipla, que é feito, como é uma doença autoimune, portanto é inflamatória, então você trata com corticoide no surto. Então o paciente está com déficit, você interna esse paciente, faz um pulso de corticoide em torno de 3 a 5 dias. Ele vai para casa, vai ter a remissão do sintoma? Muitas vezes não. A remissão geralmente dá em torno de 14, 15, 20 dias. Agora, o que se faz também? Se dá imunomoduladores, que hoje o básico é o interferon, que faz o quê? Nós estamos tentando ampliar o novo surto, trazê-lo mais tardiamente. Se o indivíduo tem a cada 2, 3 meses, trazer para 6 meses, 1 ano, e a intensidade da crise ser cada vez menor. Se ele tinha cursar com déficit motor, uma perda de visão, trazer apenas com embaçamento visual, apenas uma determinada fraqueza. Uns 10, 12 anos atrás, eu me lembro que conheci uma pessoa que tinha a esclerose múltipla e me dizia assim, aqui na cidade onde eu vivo, muito quente, muito calor, isso está atrapalhando. Tem uma relação da temperatura? A temperatura, sempre, quando é quente, você tem uma vasodilatação corpórea. Então, o que acontece? Cai a pressão. Então, o indivíduo se sente mal. E na esclerose múltipla, uma das manifestações é a tontura. Então, toda vez que o indivíduo... Porque o calor dá vasodilatação para o indivíduo perder calor. Quando ele dá vasodilatação periférica, o único lugar que o sangue tem que vencer a gravidade para chegar é na cabeça. Então o indivíduo começa o quê? Passar mal, ter um mal-estar pela alteração da pressão e muitas vezes desmaia. Por quê? O desmaio elimina a gravidade, facilita o sangue de chegar na cabeça. O senhor falou aqui de 20 a 50 anos e tal, mas tem uma idade que a gente, está mais propenso a isso? 20 a 30 anos, uma média de 30 anos, 30 a 35 anos. Quanto tempo se estende? Pode durar o resto da vida? O resto da vida. E vai cada vez mais, a tendência é cada vez mais limitando movimentos ou as atividades? Depende da forma, Dalcides. Tem aquelas que o tratamento, a eficácia do tratamento é muito baixa. Então você vai somando déficits.
Hoje o indivíduo tem uma dificuldade de encher um embaçamento visual. Daqui 2, 3 anos ele passa a ter dificuldade para pegar esse copo. Daqui 6 anos ele tem dificuldade para locomover, ele vai andar com uma bengala ou com um andador. Depois ele vai para a cadeira de roda. Tem aqueles indivíduos que praticamente vão conviver com surtos de remissão para o resto da vida. É impressionante como ele consegue, em 20 minutos, trazer a realidade, trazer informação, conhecimento. Por isso que a gente aqui escolhe a dedo, né? Dr. Feres Shadat Neto, neurocirurgião, nessa noite tratando sobre esclerose múltipla. Antes de eu dizer muito obrigado, eu queria assim, faltou certamente alguma informação, ou não? Não. A esclerose múltipla, o que é? É uma doença autoimune que acomete o indivíduo na faixa dos 20 aos 50 anos, principalmente mulheres com sintomas vagos que podem ser confundidos com outras doenças como tontura, alteração visual, pequenos déficits motores, o que é? Um formigamento no braço, que o indivíduo acha que está tendo um infarto, alguma coisa. Se vai e volta várias vezes, pensar na esclerose múltipla. Muito obrigado, mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, Alcides.